É tanta luta que nos rodeia, é tanta provação, é tanto obstáculo que às vezes a nossa natureza, constantemente a nossa natureza humana, ela nos leva a pensar que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, que Deus ele não nos ama. Mas tudo por conta de um processo de luta. A luta veio para nos provar, a tentação veio para nos tentar, a luta veio no propósito de nos fazer crescer. O propósito de Deus é que a gente cresça na graça e no conhecimento. Não é o desejo de Deus que eu e você viva uma vida de derrota, uma vida de destruição, mas dentro do plano de vida, dentro do plano divino, Deus ele traçou para mim, para você, um percurso de vitória. Mas, porém, nós teríamos nesse processo de caminhada lutas e provações. Você pode ter certeza que Deus jamais vai nos desamparar. Até aqui, Deus ele tem nos ajudado. Quero nesta manhã, da parte de Deus, trazer uma palavra de vida, de esperança. E o mesmo poder, a mesma graça, as mesmas maravilhas que foi realizada por Deus na antiguidade, não será diferente nos nossos dias, na minha e na tua vida. Você pode ter certeza que as promessas de Deus continuam de pé. As promessas de Deus continuam fiéis e verdadeiras. São todas as promessas de Deus a respeito da minha vida, das nossas vidas, amém? Quero trazer uma palavra no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 3, versículo de número 1, amém? Você que tem a oportunidade de marcar, marque aí depois para você estar conferindo ou nos acompanhando. Êxodo, capítulo 3, versículo 31, versículo 1, diz assim, o título aqui dessa passagem: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, amém? Versículo 1 diz assim, a palavra de Deus: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídia, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma sarça de fogo, no meio de uma sarça... E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus, e ele no meio da sarça disse-lhe: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. E disse-lhe mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as tuas dores. Amém? Somente esses 7 versículos. Quero nesse momento fazer uma breve oração, mais uma oração, para que o Senhor continue nos guiando em meio a toda a palavra e nos trazer a palavra, a revelação contida nesse texto. Querido Deus, eu estou muito grato por esta oportunidade
Meu Deus, ainda embora a voz seja minha, mas tua é a palavra, use-me com propriedade. E na medida, Deus, que eu estarei trazendo a tua palavra, que a tua palavra entre na mente, no coração, que a tua palavra alcance, meu Pai, o entendimento desse ouvinte. Porque eu sei, meu Pai, se a tua palavra alcançar, meu Deus, o entendimento dela, meu Deus, o programa vai se encerrar, mas a palavra estará gravada, fixada na tábua do nosso coração. Mas se a palavra, meu Deus, alcançar a emoção, durante todo momento, meu Deus, que eu estiver pregando, essa pessoa vai sentir arrepio, ela vai se emocionar. Mas logo que se encerrar, meu Pai, a programação, meu Pai, a palavra passa batida. Por isso, alcança o entendimento. Abra, Deus, a faculdade mental. Me use com as mais simples palavras, porém palavras poderosas para dar vida, para ressuscitar, para curar, para levantar e perdoar e abençoar-nos. Muito obrigado. Amém. Irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa da parte de Deus. O tema dessa mensagem nesta manhã: Deus chama pessoas ocupadas. Amém? Louvado seja Deus. A gente observa aqui no capítulo 3 de Êxodo, Deus fala com Moisés no meio da sarça. Observa no versículo de número 1, que Moisés agora, servo de Deus, homem escolhido por Deus, Moisés agora, quando a gente volta algumas partes da Bíblia, a gente observa que houve um grande processo na vida de Moisés. Eu não sei quantos anos que se passou, quanto tempo que se passou, até aqui o capítulo de número 3. Observa que no capítulo 2, desde o momento do nascimento de Moisés, Deus já tinha escolhido Moisés desde o ventre. É muito importante que a gente entenda isso. Não é por acaso, não existe por acaso. Existe vontade de Deus. Crente não vive por sorte. Crente vive por fé. Esse costume de sorte, ou obra do acaso, isso fazia esse processo, fazia parte da nossa vida, quando a gente ainda estávamos ignorantes acerca do conhecimento e acerca da grandeza de Deus. No tempo da nossa ignorância, a gente vivia por obra do acaso, pela sorte, mas hoje, por graça e misericórdia, a gente vive pela vontade de Deus e pela nossa fé. Por isso que é muito interessante a gente conhecer, a gente ler a palavra de Deus, que a gente vai encontrar que todo aquele que se aproxima de Deus, no livro aos Hebreus capítulo 12, que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele tenha fé. É tão importante esse versículo, que esse versículo ele nos leva também a outro versículo que nos fala que a fé não veio do homem. A fé é um dom de Deus. Então nem todos têm fé para crer. Observa que Jesus, no ministério de Jesus, tinha aqueles que tinham fé, mas também tinha aqueles que seguia. Ele seguia, mas não tinha fé. Tomé seguia Jesus, mas porém não tinha fé, não acreditava. Ele só acreditava se ele estivesse vendo, se estivesse diante dos olhos dele. Se ele estivesse vendo, ele adorava. Irmão, bem-aventurado é aquele que não vê,
mas crê. Bem-aventurado aqueles que confia e crê no Senhor, porque na hora e no tempo determinado, no tempo certo, Deus os dará a vitória. Então, desde o nascimento de Moisés, já começou ali uma grande perseguição. A nação escolhida, o povo de Deus agora dentro do Egito, passando por um grande momento de opressão. O povo de Deus se encontra agora no Egito, escravo. E observa que eles estão ali num grande sofrimento. Observa agora que Deus, através de uma grande mulher, ela gera ali uma criança, põe o nome de Moisés, e já começa grandes desafios. E eu prefiro entender que todo esse processo de perseguição, todo esse processo de provação, desde o nascimento de Moisés, isso fazia parte de um processo maior, um processo de preparamento. Deus já estava preparando Moisés, Deus já estava ensinando Moisés, formando Moisés, para que ele tivesse condição de ser usado da forma que ele seria usado por Deus. Então, por isso que ele passou por essa formação, por essas etapas. Não tem como a gente burlar esse processo. Observa que na vida secular, uma criança ela vai para a creche, os primeiros passos é dentro de casa. Assim como a criança nasce aos cuidados do pai, o momento que a mãe está amamentando ele ali. Depois ali, quando ele vai ficando um pouco mais maior, ele vai para a creche. Depois que ele passa ali o momento da creche, ele vai ali, ele vai entrar, ele vai ser matriculado na escola. Ali ele começa pelo prézinho e ali ele vai concluindo cada série no tempo certo, mas também dentro do tempo certo, no momento certo, na hora certa. E ali ele vai concluindo essas etapas. É como uma escada. Ninguém vai do primeiro e pro 10º degrau somente num passo. Se ele pular do primeiro para o 10º passo, ele tá burlando o sistema, ele está passando por cima de todo o fundamento que existe dos demais degraus. Então, eu quero ser usado de uma forma simples e que de uma forma que você entenda o que Deus deseja cumprir na tua vida. Para que o que Deus deseja cumprir nos nossos dias, na vida de cada pessoa que está nos ouvindo nessa manhã. Então existe o primeiro, o segundo e assim sucessivamente. Então você sobe o primeiro degrau. Depois que você está preparado ir para o segundo degrau, você dá o segundo passo. E assim, existe esse processo. Mas em cada degrau existe os seus desafios. Existe as suas dificuldades, existe o grau de risco, o grau de dificuldade, porque quanto mais você sobe, se é uma escada, você está subindo. Quanto mais você sobe, mais você sai do solo, você está num processo de subindo. Então tome cuidado para você não cair. Toma cuidado para você não cair, porque talvez você burlou o sistema,
você não respeitou essa regra, tome cuidado que quando te faltar aquilo que você ignorou nos demais degraus, tome cuidado com a tua queda, porque você corre um risco de cair e não ter condição de se levantar. Por isso que houve esse processo na vida de Moisés. Moisés agora, ele não cresce no meio do povo de Deus, porém ele não cresce como escravo, mas a natureza dele, os laços de sangue de Moisés, ele tinha ciência do seu laço, mas quando ele começa a ter mais moço entendimento, até no momento presente ele não tinha ciência, ele era criança. Mas quando ele adquire conhecimento, ele sabe da sua aliança, ele sabe do laço de sangue. Então ele era um escravo de certa forma, mas porém que dentro de um processo, dentro da vontade de Deus, ele foi levado ali para viver no palácio, sendo filho da filha de Faraó, sendo cuidado. Então houve todo esse processo, houve um grande processo de formação, ele se formou. Nós vamos encontrar em toda a Bíblia dizendo que Moisés, ele era um homem conhecido, ele tinha um conhecimento, ele era um homem poderoso em palavras e obra. Aqui no capítulo 3, observa agora, que Moisés agora, depois de ter, ele já moço agora, ele vê agora o sofrimento ali, soldados ali agredindo o seu povo. Ali ele toma ali a dor do seu povo, e ali ele se levanta, ali ele mata uns egípcios. Agora ele tem que ele tomou uma decisão, ele mata agora um egípcio, porque aquele egípcio agora estava maltratando o seu povo. Agora ele tem que sair do Egito correndo. Tudo dentro de um processo, ele sai fugindo dali. O homem que ele deixa agora tudo para trás. Se você quer ter êxito, se você quer ter crescimento espiritual, se você quer ser rico espiritualmente diante de Deus, deixe tudo para trás. Para de olhar para trás, meu irmão. Até quando você vai continuar olhando para trás, dizendo que o passado, teu passado, é passado, que quando você vivia no passado, as coisas eram melhor. Você cresceu no passado, mas o passado ficou para trás, é para trás. E assim como o passado passou, você tem também deixar para trás tudo o que aconteceu e viver o hoje e entender e encarar as lutas de hoje. Levantar tua cabeça, tomar sobre você a tua cruz e seguir. Foi o que Jesus disse: renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e me siga. Então agora você que precisa entender isso. Moisés deixou tudo para trás. Ele deixou uma vida de fama dentro dos muros do Egito, uma vida de fama, de status, de riqueza. Ele deixou tudo isso para trás. Aí você para e pensa, mas por que hoje eu não cresço como eu crescia antigamente no passado? Porque você ainda está amarrado, preso ao teu passado. Você não consegue ver,
Você está cego, você não consegue ver o que Deus tem feito até aqui na tua vida. Você só está de pé, o presbítero Gustavo só está de pé por causa da graça, meu irmão. Por causa da misericórdia, por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado. Então, eu e você só chegou aqui por causa da vontade de Deus. Enquanto eu persistir, enquanto eu continuar lutando, dizendo para mim que o passado, as coisas eram melhor, eu era feliz, eu tinha no passado, a gente sempre continuará escravo, preso ao passado. Mas se liberte do seu passado nessa manhã, meu irmão. Deixa tudo para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela não virou o quê? Uma estrátua de sal? Quando Deus resolve tirar a família de Ló ali de Sodoma e Gomorra, quando Deus falou que iria destruir aquele lugar, a ordem de Deus era clara. A ordem de Deus era simples. Vai, sobe as campinas, sobe os morros e não olhes para trás. Por que você tem olhado para trás, minha irmã? Por que você tem olhado para trás, meu irmão? Qual que foi a ordem de Deus para Ló? Pega a sua família e não olhe para trás. Fuja da aparência do mal. Mas o que acontece? O corpo dela saiu de Sodoma, mas o coração dela ficou lá em Sodoma. O coração dela, infelizmente, ficou lá. O corpo saiu. O corpo dela saiu. A estrutura óssea saiu de Sodoma. Mas a alma dela permaneceu presa, porque ela gostava de tudo o que acontecia em Sodoma. Sodoma, a visão de Sodoma é a mesma visão que a gente está vendo nos dias de hoje. Essa inversão de valores. A Bíblia diz que a lei se afrouxa e a sentença sai pervertida. O justo, ele passa por injusto. E o errado, ele passa por certo. Essa inversão de valor, essa mudança de valor, essa realidade podre. Mas Deus quer que eu e você, Deus tem para mim e para você que nós sejamos luz. Luz no mundo que jaz no maligno, no mundo escuro, no mundo que está sob as trevas. Dentro do processo de deleites do coração do homem. Então o coração dela estava preso lá. E sabe por que você não tem prosperado? Sabe por que você não tem compreendido? Sabe por que você não permanece? Sabe por que você não consegue terminar aquilo que você começou? Ainda o ano passado, você, quando estava acontecendo a virada do ano, você dobrou o joelho e você disse: não, esse ano vai ser o ano de 2022, será o ano diferente da minha vida. Esse ano vai ser um ano bom. Você já passou alguns meses, você está totalmente você era no ano passado. Você prometeu, você voltou a Deus, você fez um voto a Deus, esse ano vai ser diferente. E já passou alguns dias, alguns meses você permanece com o mesmo pensamento, você está preso na mesma realidade do ano passado. Então, aquela mulher, o coração dela estava preso lá. Então, eu te digo, dentro do texto, que o que pode mudar a minha e a tua vida é a gente submeter e aceitar a vontade de Deus. É melhor
obedecer do que sacrificar. É melhor ser obediente, irmão, do que a gente querer bater com a cara na parede. Vamos ficar preso, vai entrar ano e vai sair ano, e você vai permanecer sendo a mesma pessoa, porém desperdiçando as oportunidades, perdendo o tempo, deixando o tempo passar. Tudo nessa vida a gente recupera, meu irmão, menos o tempo. Nós não temos poder. O dinheiro não faz o tempo voltar. As coisas do homem não faz o tempo retroceder. Porque talvez se nós tivéssemos poder para fazer o tempo voltar, a gente já teria voltado para tentar resolver o que a gente estamos vivendo hoje. Mas existe um padrão para todas as coisas. Não olhe para trás. Ele saiu do Egito, mas ele não olhou para trás. Aí você vai falar, mas ele tinha que sair do mesmo jeito. Ele foi matar um egípcio. No caso dele, até eu iria fugir, porque se ele permanecesse ali, mas o fato não é somente por causa que ele cometeu um delito, mas quando ele pesou numa balança, ele sabia ao momento que ele tirasse a vida, que ele ferisse, que ele tirasse a vida daquele homem, ele estaria deixando tudo para trás. Então deixa tudo para trás nessa manhã, meu irmão. Não seja mulher de Ló. Não tenha a mesma atitude do que a mulher de Ló. Então aqui no versículo 31, aqui no versículo 3, né, versículo 1, ele está agora apacentando, ele está agora trabalhando, ele está vivendo uma vida ocupada, ele está ocupado. E qual que é a ocupação de Moisés aqui no versículo 1? Ele está apacentando o rebanho. Ele está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Ele está trabalhando. E no momento que ele está trabalhando, no momento de ocupação, lá em cima, lá assentado no trono, Deus assentado no trono eterno e de glória, Deus está contemplando Moisés. Deus sabe a rotina e a ocupação, Deus conhece a ocupação e o trabalho de Moisés, e Deus agora resolve aparecer para ele, no meio da sarça ardente. Observa que ele está tendo agora essa visão. Versículo 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ele viu ali aquela árvore, aquela sarça pegando fogo, mas o fogo não destruía a sua estrutura, os seus galhos, as suas folhas. E ali ele, olhando aquela visão, versículo 3, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, o que Moisés disse? Moisés vendo aquela visão. Ele não está sonhando, meu irmão. Ele não está tendo um sonho depois de um prato de feijoada, com a barriga cheia, não. Ele está tendo uma visão durante o dia, dentro do seu processo de trabalho. Ele está na sua rotina de trabalho, levando e trazendo o rebanho para beber água, para comer. Mas só que ele tem também um patrão. O seu sogro é dono do rebanho. E ele está no deserto. Ele está ali diante, nos pés do monte de Deus, Horebe.
Ali ele está ali, um lugar ali que é um lugar que o solo ali não era muito apropriado, ali era um solo meio perigoso. E ali com todo zelo e cuidado, presta atenção nesses detalhes. A Bíblia não dá esses detalhes, mas ele está nos pés da montanha do Horebe, um lugar que não é um lugar não é lugar plano. É um solo meio complicado, mas ali com cuidado, ele está cuidando do rebanho, do seu sogro. Porque o rebanho não é dele, é do sogro dele. E ele vai cuidar com cuidado para trás e leva. Observa que quando ele está vendo a sarça ardendo, o fogo ali consumindo aquela sarça ali, ele se vira para ver, para ir ter lá. Observa no versículo 4, quando o Senhor diz, Moisés, o que Moisés, ao Moisés ouvir do meio da sarça, Deus dizendo Moisés, por 2 vezes, o que ele diz? Ele diz assim, ele para e ele diz, eis-me aqui, presente, estou agora presente, eis-me aqui. Como é que eu e você nesses últimos dias temos dito para Deus, eis-me aqui? Ou nós somos uma geração de profeta, de pregador, de levita, que se levanta como Jonas para fugir dos planos de Deus? Quando é atrativo para mim é bênção. Quando é para mim pregar com a igreja cheia é bênção. Quando é para mim louvar com a igreja cheia no domingo é bênção. Mas quando é para mim ir na terça-feira, ir no culto de ensinamento, a minha ausência é grande ali, a minha presença não está ali, meu irmão. Então qual que é o seu eis-me aqui do Senhor? Você acha que você acha que é tão simples dizer isso? Eis-me aqui é uma atitude de uma pessoa que está dentro de um padrão de compromisso com Deus. Está dentro de uma visão dizendo, você pode contar comigo, você pode contar com o meu trabalho, você pode contar comigo. Então agora Moisés, ele olha para aquele fogo, para aquela chama, para aquela sarça, e ele vai responder ao Senhor dizendo, Senhor, eis-me aqui. Observa que no próximo versículo, Deus ele vai dizer para Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque a terra, o lugar que você está pisando, é terra santa. Observa ali que Deus está deixando claro ali, tira. Alguns tempos eu estava dentro de um estudo, fazendo algumas pesquisas aí, e alguns dos historiadores bíblicos ali tentando comprovar esse ato ali das sandálias, dos chinelos que estavam no pé de Moisés, eles chegaram numa conclusão que no solado da chinela, da sandália ali, havia uma imagem do Deus Sol. Então ele não poderia entrar ali com aquelas alpacas, com aquelas chinelo, com aquela sandália, ele não poderia pisar ali, fazendo aquele chinelo, aquela sandália, referência de um Deus pagão. Ele não poderia pisar na presença de Deus, não é simplesmente no monte, mas na presença de Deus, aonde Deus está, o mal tem que sair. Aonde a presença de Deus está, o lugar é santo, o lugar é sagrado. Por isso que nós vamos ver a Bíblia dizendo que nós temos que guardar os nossos pés antes de entrar na casa de Deus, guardar os nossos pés. Vamos ver outro texto bíblico nos dizendo que nós temos que calçar os nossos pés para a pregação do Evangelho. No Novo Testamento, a realidade é outra. Não, calçamos os nossos pés para a pregação do Evangelho. Mas aqui no Êxodo, no capítulo 3, Deus está dizendo para Moisés o que? Moisés, tire os sapatos
E disse Deus: tire, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Você crê nessa palavra, irmão? Você crê que no momento que você está no culto, a estrutura da tua igreja, essa estrutura foi feita com mãos humanas. O templo, a verdadeira igreja, o verdadeiro templo, não é o templo que foi colocado ali, colunas, um telhado, as paredes, não. A verdadeira igreja, o verdadeiro templo é eu e você. Esse é o verdadeiro templo. E como está a igreja da tua vida? E como está o templo da tua vida? Como é que está essa igreja da tua vida? Este lugar é santo. Aqui Deus está dizendo para Moisés: Moisés, não te chegues para cá, tira os seus sapatos, porque o lugar em que tu está é terra santa. E eu paro aqui dentro do versículo 5 e te digo, da parte de Deus, como é que está a tua igreja, a igreja da tua casa. O que você tem posto dentro da igreja da tua casa, do templo da tua casa. Versículo 6, Deus vai dizer: e disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Observa que Deus é direto. Não, quem que está falando com você? Eu sou, para que não haja nenhuma indagação acerca de Moisés dizendo: eu não sei com quem que se dirige a mim, eu não sei quem que está falando comigo. Ele está dizendo: eu sou, e fora de mim não há outro, é o único Deus. Eu sou o Deus de teus pais. Aí talvez dentro do pensamento dos historiadores acerca da imagem do Deus Sol, do Deus Ra, que estava no solado do sapato de Moisés, ele está dizendo: não há outro além de mim, eu sou Deus, o único Deus, eu sou o Deus de teus pais. E Deus, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E a Bíblia diz que Moisés, ele cobriu o seu rosto. Ele cobre agora o seu rosto ali, porque temeu olhar para Deus. Porque ele temeu olhar para Deus, porque ele sabe que quem estava falando, a voz ali era do próprio Deus, e ai dele. Ele temeu a voz, o que ele estava vendo. Porque ele sabe que era o próprio Deus. E por que nos dias de hoje, igreja, eu e você, temos uma facilidade em fazer piada com o nome de Deus, em brincar com o nome de Deus, em brincar com as coisas santas de Deus? A gente vê aí, anos atrás, aí, no começo dessa pandemia aí, eles brincaram a nossa humanidade, os nossos semelhantes, o nosso próximo, ali numas grandes avenidas ali do estado de São Paulo ali, eles foram brincar ali no carnaval com a pessoa de Cristo. Hoje a gente vê, virou, isso se tornou normal, eles brincar, o mundo, os seres humanos brincando com coisas santas. Ao contrário de Moisés, quando ele vê ali, Moisés ouve a voz de Deus, que ele tem a pertence de Deus, que é santo. Ele temeu a Deus, ele temeu olhar para Deus, ele só temeu olhar para Deus, irmão. E a gente vê hoje uma humanidade fraca, uma geração de crente fraco, que muitas das vezes aí não sabe em que lado do muro está, mas às vezes entra aí, põe ali um joinha, quando outro lado ali tem um ali brincando com coisa santa, brincando com a palavra de Deus ali, fazendo piadinha, fazendo chacota
de coisa santa ali, a gente coloca um joinha, a gente talvez compartilha ali esse pensamento livre, esses pensamentos que vêm de interesses, tudo fruto, interesses humanos. Mas Deus, Ele diz dentro da tua palavra para mim e para você nessa manhã que nós temos que fugir da aparência do mal. Que nós temos que fugir da aparência do mal. E Deus está em tudo aquilo que é abominável. Deus está em tudo aquilo que... Deus não está naquilo que é errado, naquilo que é pecaminoso. Então por isso que nós vemos aqui, irmãos, dentro do texto, Deus chama pessoas ocupadas. Pessoas que têm uma ocupação. Pessoas que a mente dele não é vazia, porque se o coração do homem é vazio, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aqui Deus está, aqui irmãos, Deus, mente vazia é a oficina do diabo. Vida vazia, quando a nossa vida é vazia da presença de Deus, é um lugar bem propício para ser morada, para ser lugar de habitação de demônio. Ali no Evangelho, no Novo Testamento, num dos Evangelhos ali, a Bíblia vai dizer que quando o espírito maligno sai da vida de um homem, ele vai para lugares áridos, lugares horrendos, lugares sujos, procurando uma casa, um coração de um homem, a vida de um ser humano para que ele possa entrar. E não achando lugar, ele volta para sua casa. E ele volta para o lugar da onde ele saiu. E quando ele volta, ele vê um lugar varrido, porque quando Jesus entra na vida do ser humano, Jesus vai arrancando toda a podridão, Jesus vai arrancando toda a sujeira, põe tudo para fora. Por isso que o lugar se torna limpo. Mas quem você é a pessoa, quem que é a pessoa que suja o templo de Deus? Quem que é a pessoa? Você é a pessoa que suja a igreja de Deus, que somos nós. Antes do inimigo agir, o inimigo não vai colocar ali algo na boca do ser humano. O inimigo não tem poder de colocar nada na nossa boca. Antes dele colocar na nossa boca, ele precisa de quem? Da tua mão, da minha mão. Antes de nós fazer qualquer coisa, antes do inimigo fazer qualquer coisa, ele precisa de quê? De uma porta aberta, de uma autonomia, de uma autoridade. Não dê autoridade, não abra a porta para o inimigo entrar na minha, na tua vida, meu irmão. Por isso que aqui nós vemos, irmãos, que o homem cheio da graça de Deus é diferente. É diferente, ele está ocupado, ele está dentro de um processo de ocupação, ele tem um trabalho, ele tem uma atividade, então Deus escolhe ele. Moisés estava apacentando ovelhas de seu sogro. Aqui tem alguns personagens, homens de Deus, que estavam dentro de uma atividade, eles estavam com a vida ocupada, eles tinham um compromisso. Irmão, Deus não usa desocupado, irmão. Deus não usa pessoas que não tenham um objetivo de vida. Não, Deus usa pessoas que têm uma meta, um objetivo. Mas talvez dentro do objetivo que você tenha de vida, você está passando por alguns processos, mas até mesmo nesses processos de grandes dor e dificuldade, Deus é poderoso para reverter e te dar vitória sobre a face da terra. Então, observa, Gideão, ele estava malhando trigo e Deus escolheu ele. Samuel estava vivendo na casa de Deus. Davi também estava apacentando as ovelhas de seu pai. Eliseu estava arando com 12 juntas de boi. Mateus estava ocupado na alfândega. Moisés é um tipo de Cristo como pastor. Estava ali, irmão, apacentando ali as ovelhas do seu sogro. Então Deus viu o trabalho dele.
Deus viu o esforço dele. Deus viu nele que ele era um tipo de homem. Deus viu qualidades em Moisés, qualidade de um homem que pode ser usada e que está pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor pode contar comigo. O Senhor pode confiar em mim. Missão dada, missão cumprida. Será que Deus pode dizer isso a respeito da minha vida? Será que Deus pode contar com você hoje, minha irmã? Deus pode contar com você hoje nessa geração? Deus pode contar com você para fazer a diferença? Moisés foi usado por Deus, sabe para quê? Para resgatar, para tirar o povo dele de uma terra alheia. Deus usou Moisés para ser o libertador do povo de Israel que estava cativeiro dentro do Egito. E Deus quer te usar dentro da tua casa, meu irmão. Deus quer te usar dentro da tua família, dentro da tua parentela. Deus quer te usar. Será que Deus pode te usar dentro da tua casa? Para resgatar os seus da mão do inimigo. Deus pode contar com você para você ser usado por Deus para libertar as pessoas do seu ambiente de trabalho, dos seus amigos, das suas amigas de escola, hein, jovem? Essa mensagem, essa palavra é para você, jovem, que está aí na escola, no fundamental, que está aí no ensino médio, você que está aí prestando vestibular. Deus pode contar para você, contar com você para você ser diferente, fazer a diferença na vida de alguém, não somente nesses lugares, mas em todos os lugares. Será que Deus pode contar para você quando você está ali só, no momento só? Deus pode contar com você, irmão. Essa é a palavra de Deus para minha e para a tua vida aqui nesta manhã, amém? Amanhã, quinta-feira, estaremos aqui, dia 28, estaremos aqui no mesmo horário, na mesma frequência e pronto para fazer a diferença em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Estarei encerrando essa programação. Muito bom estar com vocês aqui nesta manhã. Hoje estou aqui também num momento muito maravilhoso. Dentro desta oportunidade, meu pai também está aqui me assistindo nessa programação, que é a pessoa do meu pai. É muito bom receber meu pai aqui. Sou Emanuel. É um presente de Deus. Você que está nos ouvindo também, todos que estão sintonizados, a paz do Senhor Jesus. Querido Deus, eu peço, te agradeço, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Deus, não somente na minha vida, mas no meio de todos nós. Assim como o Senhor pegou Moisés dentro das suas ocupações, que nós caímos na mesma graça. Ser pessoas que estão aí, meu Pai, que tem tempo para todas as coisas, e dentro do seu processo de tempo, consegue administrar o seu dia, os seus horários, e ainda pode, meu Deus, louvar o Senhor na quarta-feira, na sexta-feira, nos dias de culto da sua igreja. Obrigado. Meu Deus, se essa pessoa não consegue ser um bom administrador, mas tem um desejo, tem fé no teu coração, dá ele a isso, dá ele a ela, dá ela a isso, meu Pai, para que eles possam saber administrar o tempo e adorar o seu nome na face dessa terra. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos.